Acho que muitos de vocês perceberam que o Catar se tornou um dos aliados mais influentes da administração de Donald Trump no Oriente Médio. Esse é um país pequeno, isso ficou especialmente evidente nas últimas semanas. Como disse o próprio Donald Trump, quando foi ao Oriente Médio para assinar o acordo de paz sobre a faixa de Gaza, cito, o Catar deu uma ajuda enorme nesse processo. Espero que as pessoas entendam isso. Para o Catar, foi muito difícil e muito perigoso, eles demonstraram muita coragem, mas você vai se surpreender com a lista de outras questões da política mundial em que o Catar coopera com a administração de Donald Trump. Isso vai desde Ruanda até a Venezuela. No início deste mês, Trump deu ao Catar verdadeiras garantias de segurança dos Estados Unidos da América, que equivalem ao artigo 5 da Carta da OTAN. Claro, dá para fazer com uma piada e dizer que Trump gosta tanto do Catar porque o Catar deu um avião para ele, mas tudo é muito mais complicado. Hoje em dia, Trump elogia o Catar de todas as formas, mas no seu primeiro mandato presidencial, o mesmo Trump acusava o Catar de financiar o terrorismo na região. Mas qual foi o verdadeiro motivo dessa mudança tão brusca na retórica de Trump? Por que o Catar virou aliado importante dos Estados Unidos da América no Oriente Médio? E qual a relação com isso? Pam Bondi, Procuradora-Geral dos Estados Unidos da América? Meu nome é Alexei Pitti, hoje é 19 de outubro, vamos por partes. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e siga o canal do Telegram Pitti News. O link está na descrição do vídeo. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá está escrito, apoiar o canal Alexei Pitti. Escolha o que for mais conveniente para você. Eu ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Autoridades dos Estados Unidos da América, fontes regionais e especialistas afirmam que as relações entre Estados Unidos da América e Catar melhoraram significativamente. Graças, quem diria, ao desenvolvimento de laços pessoais entre Donald Trump e membros de seu círculo mais próximo, assim como com os líderes do Catar. Há uma campanha constante de lobby e a capacidade do Catar de atuar como um mediador eficaz entre os Estados Unidos da América e vários atores, incluindo o Talibã, os Houthis, o Irã e o Hamas. Bem, e aqui vale lembrar que Trump demonstrou a importância de suas relações com o Catar durante seu segundo mandato, incluindo o pequeno país em sua primeira viagem ao exterior após a posse. Segundo atuais autoridades dos Estados Unidos da América e diplomatas regionais, Trump imediatamente aproveitou os laços que foram estabelecidos durante seu primeiro mandato. E esses laços se fortaleceram graças aos negócios que seus amigos e familiares fecharam com o Catar nos últimos anos. Sim, amigos, vocês ouviram certo. Os laços se baseiam nos interesses comerciais da família Trump. Os laços comerciais da família Trump com o Oriente Médio mais do que triplicaram desde o primeiro mandato presidencial. No início deste ano, a Trump Organization anunciou planos para construir um resort de golfe com a marca Trump no Catar, financiado por uma empresa apoiada pelo Fundo Soberano de Riqueza do Catar. Ou seja, Trump conseguiu que seus projetos no Catar fossem financiados. Em parte, isso significa que o dinheiro dos contribuintes catarianos está sendo gasto. Fontes também afirmam que o emir do Catar mantém contato direto com Trump, não apenas agora, mas também durante os anos em que ele não estava no cargo de presidente. O que nenhum líder mundial realmente fazia? Segundo fontes, esse relacionamento gerou uma interação produtiva, direta e de confiança. Bem, como acabou de ser divulgado, foi o Catar que ajudou a elaborar um plano de 21 pontos para estabelecer a paz na faixa de Gaza. Depois, Steve Witkoff mostrou esse plano e o compartilhou com países árabes e muçulmanos em Nova York. Isso levou a discussões-chave que lançaram as bases para a libertação dos reféns e o cessar-fogo que aconteceram ali apenas algumas semanas depois. Na semana passada, durante negociações importantes no Egito, o principal enviado de Trump, Steve Witkoff, e seu genro, Jared Kushner, fizeram uma reunião privada com o líder do Hamas, Khalil al-Hayya, e um alto funcionário do Catar. E esse encontro, segundo fontes familiarizadas com a situação, levou a um avanço nas negociações. Isso aconteceu enquanto o Hamas buscava garantias de que Israel não retomaria a guerra após a libertação dos reféns israelenses mantidos pelo grupo. E foram justamente os catares que convidaram Witkoff e Kushner para esse encontro.
O encontro foi fundamental para firmar o acordo de libertação dos reféns e iniciar o cessar-fogo. Mas em termos simples, esse acordo não teria sido alcançado sem a ajuda do Catar. Trump elogiou muito o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, quando eles, junto com outros líderes regionais, assinaram um acordo voltado para a paz regional. Aqui eles vão citar Trump para mostrar o quanto ele, eu diria em certo grau, até elogia o emir do Catar. Citação: Sua Alteza, o Sheikh Tamim, é respeitado por todos. Todos o respeitam da maneira mais positiva possível. Não só por seu poder, mas também por seu bom coração. Ele tem um coração enorme, é um grande líder e seu país o ama. Mas Donald Trump não está apenas fazendo elogios vazios. Na semana passada foi anunciado que o Catar recebeu permissão para construir um centro de treinamento da Força Aérea em Idaho. Sim, pilotos estrangeiros já treinam lá há muito tempo, mas para o Pentágono permitir que outro país construa uma base militar inteira, isso é a primeira vez. Mesmo assim, o Catar continua sendo um tema polêmico na órbita de Donald Trump, e alguns aliados-chave do presidente dos Estados Unidos da América expressam profunda preocupação com a crescente influência desse país. No Congresso dos Estados Unidos da América, admitem não saber sobre a relação do Catar com o governo Trump, mesmo em temas que impactam diretamente os Estados Unidos da América, representados por esses congressistas. Bem, como relata hoje a Cable News Network, toda a delegação do Congresso de Idaho, liderada pelo Partido Republicano, que inclui o presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, o senador Jim Risch, e o governador republicano só souberam que a administração havia aprovado oficialmente o acordo para treinar a Força Aérea do Catar em Idaho, depois que o ministro da Defesa, Pat Hegseth, anunciou isso publicamente. Ficaram sabendo disso pelas notícias. Chegou ao ponto de o Trump pressionar o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a pedir desculpas ao Catar pelo ataque a Doha, quando os israelenses atacaram militantes do Hamas que estavam escondidos lá. Mas não se deve esquecer que as relações entre Trump e o Catar, para dizer o mínimo, já eram tensas desde o início do seu primeiro mandato como presidente. Em junho de 2017, no início da crise diplomática provocada pela ruptura das relações diplomáticas entre a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Egito e o Bahrein, e pela imposição do bloqueio ao Catar, Trump criticou duramente Doha na época. Naquela época, todos os países unidos acusaram o Catar de financiar o terrorismo, e o Catar realmente ficou sob bloqueio, e Trump apoiou esse bloqueio. Além disso, chegou a pedir ataques ao Catar para acabar com o financiamento ao terrorismo. De modo geral, Trump tinha uma atitude bastante hostil em relação a esse país. Mais tarde, o então secretário de Estado, Rex Tillerson, e os altos comandantes militares começaram a informar Trump com mais detalhes sobre as relações ainda sólidas entre os Estados Unidos da América e o Catar, tanto no âmbito militar quanto diplomático. Em particular, fornecendo informações detalhadas de que no Catar está localizada a Ludeid, a maior base militar dos Estados Unidos da América nessa região. E foi exatamente nesse período que o Catar começou a perceber que, olha, acho que até os atores regionais se afastaram de nós, mas até os Estados Unidos da América, na pessoa do presidente, começaram a, pegar no nosso pé. E foi exatamente nesse período que o Catar começou a investir enormes quantias de dinheiro em uma campanha massiva para contratar lobistas e aposentados. Eles começaram a contratar pesos pesados republicanos. Por exemplo, você sabia que a atual procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, foi oficialmente registrada como lobista do Catar durante o primeiro mandato presidencial de Donald Trump? Como disse a Cable News Network, um ex-integrante do governo Trump, com o tempo o bloqueio tornou Trump mais favorável ao Catar. Os países do Golfo Pérsico alegaram que o bloqueio foi uma tentativa de exercer pressão econômica sobre o Catar, devido ao seu suposto apoio ao terrorismo. Mas, segundo o funcionário, Trump temia que o bloqueio prejudicasse o progresso e os laços econômicos na região. E Trump passou a criticar a própria Arábia Saudita, dizendo que ela estava sendo dura demais com o Catar. E então, em 2018 e 2019, Trump recebe pessoalmente o emir do Catar no Salão Oval. Agora vem a parte interessante. Como ficou sabido, nesse período estavam ocorrendo negociações em Doha entre os Estados Unidos da América e o Talibã afegão. E Trump insistia no fim da guerra no Afeganistão. Sim,
E depois, Trump criticou muito alto Joe Biden pela retirada das tropas americanas do Afeganistão, esquecendo, é claro, de dizer a todos que foi ele mesmo quem iniciou a retirada das tropas americanas do Afeganistão. A situação no relacionamento de Trump com o Catar mudou drasticamente após a assinatura do Acordo de Doha entre o Talibã e o governo afegão, que deu início à retirada das tropas americanas do Afeganistão. Tudo isso ocorreu na presidência de Donald Trump. O principal negociador de Trump com o Talibã se chamava Zalmay. Khalilzad passou muito tempo com representantes do Talibã em Doha, e esses encontros abriram caminho para a assinatura do acordo de retirada dos americanos do Afeganistão. E aqui está o que John Bolton, que na época era conselheiro de segurança nacional de Trump, diz sobre esse período. Citação: "Foi exatamente nesse momento que eles começaram a caminhar para o tipo de relacionamento que tem agora. O presidente americano pediu para eles fazerem algo e eles fizeram." Já durante o segundo mandato de Trump, a administração recorreu repetidamente ao Catar quando outros intermediários não davam resultados. Durante negociações sobre Gaza, no início deste ano, a administração, em certo momento, tentou uma nova tática. Um americano de origem palestina, que não era funcionário oficial, foi responsável pelas negociações com o Hamas para tentar um cessar-fogo em Gaza. Mas quando essa abordagem não deu resultados, a administração voltou a recorrer ao Catar como parceiro-chave nas relações com esse grupo. Uma situação semelhante ocorreu com a tentativa de envolver o Irã em um novo acordo nuclear. A administração Trump inicialmente contou com Oman como mediador nas negociações indiretas de vários meses com o Irã, lideradas por Steve Witkoff. Mas quando essas negociações fracassaram, a administração Trump voltou-se novamente para o Catar para o diálogo com o Irã. No fim, o acordo não foi fechado e Trump atacou instalações nucleares do Irã. A relevância do Catar como mediador confiável foi novamente confirmada. No entanto, a escala dos esforços realizados pelos Estados Unidos da América e pelo Catar também é bastante ampla. E então o Dr. Majid Al-Ansari, que é representante do Ministério das Relações Exteriores do Catar, destacou a ampla gama de questões nas quais o país trabalha com Trump. A seguir, a citação dele. "Atualmente, estamos trabalhando com a administração de Donald Trump sobre a questão da República Democrática do Congo e Ruanda, estamos trabalhando com ele sobre a questão da Venezuela, estamos trabalhando com ele sobre a questão da Colômbia. Trabalhamos com eles em várias questões, algumas das quais não posso explicar ou citar no momento. Todas se relacionam à promoção da paz. A avaliação positiva das relações no Catar não passou despercebida. Isso vai além de uma única pessoa, mas a cooperação com o presidente Trump, uma cooperação muito próxima com essa administração, trouxe muitos resultados. Em resumo, os catarianos querem continuar trabalhando com Trump, mas a questão é que esses relacionamentos foram construídos exclusivamente em esquemas de negócios, no fato de que durante o período entre presidências a família Trump estabeleceu relações muito boas com empresários catarianos e está tentando fazer negócios lá. Por isso, o presente em forma de avião não é nada além de uma tentativa de agradar ainda mais o presidente americano. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Cuidem-se. Até mais. Continuação.